Amém. 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 Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que privilégio, amados. Esta igreja foi o maior seminário para mim. Aqui, ainda na época de congregação, pastor Misael, e aqui Deus permitiu, ali no Colégio Benfica, no início da 26, voltar ao antigo Mobral, porque vim lá da fazenda, do sítio do Papai Morraria, a atual Bodoquena, e Deus permitiu que aqui, ano após ano, dentro do propósito dele para a minha vida, quando eu nasci, a minha mãe no culto de ação de graça aceitou Jesus. E ela então, em lágrimas ali, e falou: eu consagro esse filho para o ministério, porque ele veio ao mundo salvando a vida da sua mãe. Um divisor de água. E mesmo lá pelo sítio, eu falava: mãe, para ser um pastor, um missionário tem de ir para a cidade, mãe. Ela falava: filho, vem aqui, vamos orar. Não permita que a dúvida vá no seu coração. Um dia vai acontecer, no momento de Deus. E então, quando me serviu o quartel em Aquidauana, ela falou: filho, você não vai voltar mais. É o momento de Deus para você ir, para se preparar para a obra que Deus tem. E assim, eu cheguei em Campo Grande nesse propósito, nessa certeza que um dia ia se concretizar. E esta igreja, irmão, é tão bom ver alguns remanescentes aqui nesta igreja. Eu, no período do pastor Paulo Fontaneta, realizou o nosso noivado, nosso casamento. Nesta igreja apresentou os nossos 2 filhos. Aí nesse espaço, mas nesta igreja também batizou os meus filhos. Interessante que já tive pastoreando Pantaporã, quando retornei Campo Grande, a esta igreja, pastor Paulo então falou: olha, seus 2 filhos querem se batizar, e eu quero que você entre no batistério comigo, não vou tirar esse privilégio de pai. Então aqui, noivei, casei, apresentou os filhos, foi batizado. Por essa razão, amado, essa igreja carrego no coração, é a minha igreja. O tempo já se passou, trabalhamos no Lajeado, trabalhamos em Santa Rita do Pardo, tivemos pastoreando em Três Lagoas, tivemos pastoreando Corumbá, voltamos para Três Lagoas, e completou ali os 23 anos de ministério. Eu falei com a esposa: olha, tendo visto que aposentei do serviço secular, mesmo proporcionalmente, um pouco antes,
Vamos vender a nossa casa e vamos trabalhar num novo ministério, porque eu estou vendo que está crescendo muito o segmento com motorhomes. E vamos começar esse trabalho junto ao povo de motorhome. E faz 8 anos que nós estamos na estrada. Mas nesse período desses 8 anos, trabalhamos durante a pandemia, os 2 anos, com refugiado ali próximo de Campinas, em Morangaba, de missões nacionais, Vila Minha Pátria. Por essa razão, a igreja que não conhece, é a oportunidade de conhecer a nossa, é trabalho nosso de missões nacionais, aqui próximo de Campinas, Vila Minha Pátria. Como era voluntário, aí não podia permanecer muito tempo para não criar vínculo. Aí fui conhecer Paraná. Chegamos ali a Morretes. O pastor falou a resposta de oração. Estão precisando muito de uma liderança para nos ajudar aqui, pelo menos 2 anos. Você fica conosco? Eu fico. Lembrei do pastor Adonias, quando o senhor chegou, vai ser implantado pequenos grupos, pastor Natanael, fica comigo há menos 2 anos. Somos uma família, aqui ninguém caminha sozinho. E aí, amados, agora no mês de abril, cresça com a gente. Saindo ali de Morretes, por quê? Quando você está envolvido com a igreja, com capelania no hospital, e aí você não consegue desenvolver esse projeto de Deus junto com os motorhomes, que sempre tem os campos, os acampamentos deles, os retiros. E ali atualmente nós estamos ali em Curitiba, porque em São José dos Pinhais eles reúnem bastante nos campos, nos retiros deles ali. E quando o retiro é pequeno, o campo é pequeno ali, eles estão em média de 500 carros, 500 motorhomes. E esse povo não vai para uma igreja. E ali estamos. Do momento que chega, aconselhamento, oração, se marca para tardezinha, para um momento de oração, devocional, temos ali 300, 400 pessoas ao redor. Esse povo para uma igreja não vem, amados. Mas nós estamos ali, temos, pela misericórdia de Deus, conseguido reconciliar muitos e entrar em contato com o pastor da cidade de onde eles são, e encaminhando eles, o contato deles. Muitos, especialmente após a pandemia, com depressão. Quando chegamos em Morretes, dali um pouco, a enchente do Rio Grande do Sul. Aí comunicamos à igreja que nós gostaríamos de estar indo. Aí arrecadamos material de limpeza, retirou um pouco da mudança do carro e encheu de produto de limpeza. Tivemos lá no Rio Grande do Sul. Guaíba e Eldorado do Sul. Por sinal, eu ouvi que ontem a tempestade atingiu lá Eldorado do Sul de novo. Mas Canoas, amados, como passou na televisão, pessoalmente, você vendo casa em cima de casa, no que a água foi abaixando, e não foi possível trabalhar ali, porque ainda tinha muita água. E tem região que ainda está alagada. Eu falo isso, amado, porque o irmão deve ter percebido que eu fiquei um pouco emocionado em falar com a igreja, porque eu carrego essa igreja no coração.
Posso estar onde eu estiver, eu falo da minha igreja como se eu estivesse 8 dias fora daqui. Porque aqui foi a minha casa, aqui eu aprendi. E os cânticos, o Salmo 1 que foi lido, já uma grande meditação que poderia só orarmos e estar indo para casa. Não vou parar, eu vou avançar. Não posso deixar de trazer a saudação da minha esposa. Ela está aqui em Campo Grande, mas ficou ali no bairro Mambaí, com a irmã dela, tendo visto que vão ficar poucos dias em Campo Grande, e só resta as duas agora. Ela falou, eu vou ficar junto com a minha irmã o máximo que eu puder. Meus 2 filhos, o Daniel, os irmãos conheceram por certo, o aniversário, a programação teve aqui na igreja em homenagem ao pastor Paulo. Está uma bênção ali em Três Lagoas, na liderança da igreja, com os jovens, com a diretoria. O Natanael, filho mais velho, aí 6 anos, que está na Austrália. Mas está uma bênção também na obra de Deus, no louvor. Deus deu a graça de tocar quase todos os instrumentos. Ele e a esposa envolvidos na obra. Esse é o maior legado que deixamos para os nossos filhos. Eu creio que muitos gostariam de ter sua família envolvida na obra do Senhor, nos caminhos do Senhor. Mas tudo começa, amados, com o culto doméstico em casa. E desde jovem, compromisso com Deus, levando os filhos, a família, a esse compromisso com Deus. Para poder dizer, não vou parar, eu vou avançar. Nesse espírito, creio que Deus já tem falado muito ao coração dos irmãos, como já falou ao meu. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Eu peço para, se for possível, projetar o texto para que possamos ler juntos com a igreja. A igreja, vamos ler então? Consegue ler ali? Vamos lá? Juntos. Irmãos, não que já tenha alcançados, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Paizinho querido, diante da Tua palavra, nós estamos mais uma vez e suplicamos, ó Espírito Santo de Deus, fertiliza, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, já estamos, Senhor, preparados para ouvir a Tua palavra. Deus, mas que este momento seja o momento do Senhor ministrar aquilo pelo qual o Senhor trouxe cada um de nós na Tua casa nesta noite. E que os Teus propósitos se cumpram em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de pensarmos um tema. Eu gosto de trabalhar com um tema. Que o tema... Interessante, o tema ajuda. Se você esquece da mensagem, mas
O tema ajuda você, o tema já é uma caminhada boa da mensagem. A exemplo disso, abrindo um parêntese, estando pastoreando ali em Três Lagoas, no dia do pastor, o pastor auxiliar falou: a pregadora hoje é a minha filha, com 12 anos, no domingo à noite. No momento eu falei assim: misericórdia, Deus. E a menina chegou à frente e falou: se vocês esquecerem da mensagem, do que vai ser falado, não esqueça do tema. O tema é: não precisava nada disso. Porque o texto foi do filho pródigo. Amados, e como esse tema vem falando ao meu coração no decorrer de tantas situações e do tempo aí, não precisava nada disso. E vamos para o nosso tema nesta noite. O nosso tema nesta noite é: olhando para o futuro. Olhando para o futuro. Quero ver se a igreja entendeu. Agora é o momento da igreja repetir o tema. Só a sala aqui, vamos lá. Esta ala. Todos juntos. Olhando para o futuro. Amém. Glória a Deus. Paulo nos chama a atenção, amados, para olhar para o futuro. Nós, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, tantas atividades são. E nós ficamos praticamente 95% voltado às coisas deste mundo, às coisas terrenas. É importante, são, mas ela não pode tomar o primeiro lugar, que é do Senhor. O verso 20 nos fala que nós somos cidadãos dos céus. Por isso nós precisamos estarmos ligados, gastando um tempo, realmente, aquilo que mais é importante para a nossa vida, que é a nossa eternidade. A vida é tão passageira. Quando no final de ano completei 70 anos, eu falei: meu Deus do céu, já 70 anos chegou? Parece que agora que eu estou assim, querendo mais e mais, os 70 chegou. Mas, amado, temos uma eternidade. Temos uma eternidade, por isso nós precisamos olhar para o futuro, para esta eternidade. Por isso nós não podemos faz de conta, não. Precisamos levar a sério, precisamos falar, cantar, mas também viver. Não vou parar, eu vou avançar, porque eu sei para onde eu estou avançando, para onde eu estou indo. E o texto, Paulo começou falando aqui: irmãos, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha alcançado, porque Oséias 6:3, ele nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Não é porque estamos com alguns anos de banco, alguns anos de igreja, que vamos falar: eu não preciso mais de EBD, não preciso mais dos pequenos grupos, não preciso mais de estar envolvido na obra de Deus.
Porque isso faz parte do nosso crescimento, amados. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos estar com os pés firmes na rocha. Porque, pelo que tudo indica, o fim está muito próximo. E aí o fato só de nós estarmos há muitos anos na igreja, não quer dizer que a sua vida está salva. Vai depender do seu compromisso com o Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E é interessante nós pensarmos em relação a isto, porque é interessante que quando nós temos o propósito definido pelo qual nós servimos a Cristo Jesus, a nossa mente muda, as nossas atitudes mudam. Quando nossos propósitos estão bem definidos, para dizer: eu bem sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Por isso, eu não paro, eu vou avançar. Quando temos um propósito bem definido pelo qual eu sirvo a Cristo, minha mente precisa mudar. Minha atitude precisa mudar. E nesta noite nós vamos ver, pelo menos, que poderíamos estar conversando aqui, ministrando a noite toda, mas esse não é o objetivo. Retirar uma meditação para esta noite muito especial. Vamos tirar nesta noite 3 lições, 3 pontos que fez da vida do apóstolo Paulo ser bem-sucedido, ser vitorioso, e que também fará de mim e de você, se seguirmos o que o apóstolo Paulo nos ensina nesta noite. Vamos para o nosso primeiro ponto nesta noite. O nosso primeiro ponto é: eu preciso ser, o apóstolo Paulo foi resoluto por Cristo. Apóstolo Paulo foi resoluto por Cristo. O que é ser resoluto? O hino do cantor cristão 456, resoluto avançar, trabalhando por Jesus. Resoluto é para avançar, é para trabalhar. Não é resoluto para ficar sentado, braço cruzado, não. Resoluto é avançar. Resoluto é quando temos convicção da nossa decisão. Eu bem sei em quem eu tenho crido. 2 Timóteo 1. Se nós bem sabemos em quem temos crido, nós somos resolutos para avançar na obra de Deus. Para avançar na obra de Deus, amado, esta obra que tem tanto trabalho para ser realizado. E precisa. E o Senhor conta com você. Que esta noite o Senhor esteja nos ajudando, para que nossos votos sejam renovados, mas também que estejamos resolutos por Cristo Jesus em nossas decisões, para dizer: eu bem sei em quem eu tenho crido, estou bem certo.
Quando nós afirmamos isto, aí nós podemos cantar aquele cântico que para mim é muito forte, mas eu gosto desse cântico. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Será que você está preparado para viver isso, meu irmão? Igreja, nós estamos preparados para viver isto. Não importa a circunstância, não importa se as lágrimas estão escorrendo, mas louvando ao Senhor. Não importa a circunstância, eu adorarei ao Senhor, mesmo com as lágrimas caindo. Vamos para o nosso próximo ponto, que eu também acho que é muito importante. Segundo ponto na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era resiliente por Cristo Jesus. O que é ser resiliente? É você não perder a sua forma, o seu objetivo pelo qual você ali está. E atualmente, estando lá em Morretes, na região do litoral, quando eu estava contemplando a praia, muitas das vezes até pescando um pouquinho, mas eu ficava com esta palavra resiliente. Porque as ondas vêm ali e elas quebram na praia e ela volta daqui um pouquinho, elas já estão de volta. Vão se renovando assim a cada instante. Na obra do Senhor nós precisamos ser resilientes. No mundo tereis aflições. No dia a dia nós vamos ter aflições, mas precisamos ser resilientes por Cristo Jesus. Para cantar, não importa a circunstância. Eu bem sei em quem eu tenho crido, independente de circunstância. O meu objetivo, o meu ideal é Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. E quando fala resiliente, nós lembramos de Neemias na reconstrução do muro. Quando ele teve a notícia como estavam os muros, falou que ele sentou, chorou, lamentou. Mas dali a alguns tempos, como um bom resiliente, ele falou: Deus tem algo para mim e eu vou assumir esse compromisso. Ele levantou e foi batalhar para a reconstrução do muro. E nessa reconstrução do muro, a ponto de falar: estou fazendo uma grande obra, a qual eu não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, a qual não posso parar. Amados, a obra do Senhor Jesus é mais importante na nossa vida do que qualquer outra coisa. E nós só vamos deixar parar de fazer a obra do Senhor quando não entendermos a grandeza desta obra. Porque quando entende a grandeza dessa obra, nós não paramos, porque entendemos que é a maior de todas as obras. Estou fazendo uma grande obra, por isso eu não posso parar. Por isso, amados, igreja, não podemos parar, nós temos de avançar.
avançar. Como eu já mencionei, quando temos bem determinado propósito pelo qual nós servimos o Senhor, a nossa mente muda, o nosso comportamento muda, a nossa vida, nossa visão é outra. O próprio GPS, que todos nós usamos praticamente, ele só vai determinar a melhor rota para você, depois que você determina onde você quer chegar. Onde que você quer chegar como povo de Deus, como igreja? Onde você quer chegar como crente em Cristo Jesus? Qual tem sido o seu alvo para a sua vida? Precisa estar bem determinado aonde nós queremos chegar. Apóstolo Paulo, ele aqui neste momento, nesta carta, ele estava realmente preso pelos homens, mas livre por Cristo Jesus. Ele estava condenado à morte pelos homens, mas livre para viver uma eternidade com Cristo Jesus. Isso era o mais importante para ele, e tem de ser o mais importante para mim e para você. Não quer dizer que ele não estava consciente do que estava acontecendo com ele, mas ele era resiliente. Essa situação que ele se encontrava, ele estava, não importa a circunstância, eu adoro o Senhor, porque eu sei qual é o objetivo, eu sei em quem eu tenho crido. Precisamos, amados, sermos resilientes. Precisamos ser resoluto por Cristo Jesus, resiliente por Cristo Jesus. Eu acredito que muitos dos irmãos que aqui estão, não vieram, quem sabe, precisaria ser resoluto, resiliente. Mas não só os que não veio, o Senhor nos trouxe nesta noite para firmar nossos pés na rocha que é Cristo. Os dias é difícil, mas precisamos mais do que nunca estarmos firmes. E aí eu estava conversando com o irmão Samuel hoje. Eu falei, irmão Samuel, normalmente quando aposenta, já pensa estar naquele rancho, pescando. Mas já pensou como que não seria um pouco sem graça? 2 meses pescando, e aí? Não, uns 8, 10 dias, tudo bem, mas depois você quer voltar para a atividade. E amados, quando o Senhor nos deu essa visão desse novo ministério, que até então não tínhamos visto ninguém, e temos visto o quanto essa seara é grande, e temos orado, Senhor, manda, levanta pessoas para nos ajudar, porque os encontros é muito grande, muitas pessoas estão ali precisando de ouvir da palavra do Senhor. Mas o terceiro ponto, o texto nos fala, prossigo para o alvo. Quero ouvir da igreja. Qual que é o terceiro ponto? Amém. Em nome do Senhor Jesus, que você, igreja do Senhor Jesus, esteja prosseguindo para o alvo. E o nosso alvo, o seu alvo, seja Cristo Jesus. O alvo seja Cristo Jesus.
prossigo para o alvo. Estamos chegando aí em o término de uma Copa do Mundo. Onde eu quero crer que o alvo de todos que começaram era alcançar o objetivo final. Só que muitos ficaram no meio do caminho. Em nome do Senhor Jesus, que você e eu, amados, na obra do Senhor, no time do Senhor, como servidor do Senhor Jesus, nós não venhamos ficar no meio do caminho, mas que nós possamos alcançar o alvo pelo qual o Senhor já determinou para a sua igreja, para mim e você. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amados, é tão bom receber uma medalha, um diploma, no nosso dia a dia. Mas agora imagina, conforme esse texto, você vai subir no pódio para receber o prêmio, é das mãos do Senhor Jesus, servo bom e fiel. Aquele que ser fiel até a morte. É o Senhor Jesus que promete nos entregar o prêmio. E o bom que na obra do Senhor não é só um time que vai ser o campeão, não. Na obra do Senhor é um time sim, mas é o time de Cristo Jesus. Todos vão ser campeão. Por essa razão, amados, precisamos prosseguir para o alvo, para o prêmio, receber das mãos, não do homem, mas do Senhor Jesus, para cada um de nós como igreja de Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus completa no seu coração. Sabemos que os minutos aqui foi pouco, mas que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Se necessário for, até você adormecer. Mas que a obra se cumpra pelo qual Ele nos trouxe nesta noite. Que esta igreja, que tanto eu amo, possa cada dia mais avançar. Eu tenho acompanhado pelo Facebook algumas atividades. Eu fico maravilhado e louvando a Deus pela vida desta igreja. Igreja, lutas. Toda a igreja, toda a família tem. Aqui, como eu falo, é a grande família. E nós precisamos ter maturidade para juntos resolvermos e crescermos para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor Adonias, devolver para o Senhor, para a palavra, mas que Deus continue abençoando essa igreja. Vou estar orando, e assim em seguida eu passo para o pastor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor. Pai, meu coração transborda de alegria, mas também, ó Deus, o Senhor ministra muito forte ao meu coração neste lugar. Eu sou grato ao Senhor, Deus, pela vida de todos os pastores que por aqui passaram, pela vida do pastor Adonias, Senhor, pelos anos que o Senhor tem sustentado o teu servo. Te louvo pela vida da tua esposa, irmã Vivi, pelo rever, pelo ministério de restauração que muito me ajudou. Muito obrigado, Senhor,
por ver a tua igreja avançando para o alvo, que é Cristo Jesus. Pai, sustenta a mão de cada um dos teus servos aqui. O Senhor conhece cada vida aqui, Senhor. Se porventura algum chegou meio fraco na fé, que essa seja a noite do fortalecimento, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém, amém, amém. Amém. Pastorzão, que privilégio, meu Deus. Graça e paz, amados. Resoluto pastor Natanael, né? Um servo valoroso. Na verdade, eu tinha pedido para ele ficar mais que 2 anos, né? Eu queria que ele tivesse ficado aqui com a gente. Era um excelente líder de PGM, supervisor, era maravilhoso, parceiro, leal, fiel. Leve o nosso abraço aos meninos. Né, os meninos do pastor Natanael são maiores do que ele. Eram meninos na nossa época aqui, que eles eram bem pequenininhos, né? Eu chamava eles de faísca e fumaça. Eles eram bem elétricos, né? Pensei que eles iam se desenvolver para a área do atletismo, para a área do esporte, mas cada um foi para uma caminhada. Mas eu estou orando e já falei para o próximo, para o caçula, que quando ele passar e tudo, eu quero ele aqui de volta, né? Ele não quer vir para Campo Grande, mas chegará aqui. Pastor Natanael é guardado e está no nosso coração. Pastor, a gente quer orar como igreja pela sua vida, pelo ministério que o Senhor tem desenvolvido junto aos motorhomes, pela irmã Vera, pelas crianças, né, pelos meninos, mas que Deus continue abençoando a sua vida. Eu falo que paro com 65, o Senhor está dizendo que com 70 está querendo continuar mais, assim o Senhor me desafia, né? Assim, e eu não gosto de desafio, porque eu fico teimoso, né? Mas vamos orar, vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a vida do pastor Natanael, vamos orar pelo seu ministério, pela sua vida, pela vida da irmã Vera, pela vida dos seus filhos. Pode subir aqui, pastor, fique comigo, para a gente orar.